sétimos anos, tanto os da manhã quanto o sétimo da tarde. Vou fazer esse vídeo para explicar a aula 2, Decifrando o Código do Eu como Gestor da Emoção, na página 51 de vocês. Vou gravar o vídeo para todos os sétimos, tudo bem? Bom, a gente tem que aprender a usar o Código do Eu como gestor da emoção. Precisa ficar claro uma coisa para vocês. Todo mundo tem emoção e não é para negar a emoção, tudo bem? É para aprender a gerenciar. Lá no primeiro vídeo que eu mandei para o sétimo D, a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso. Eu sei que os sétimos da manhã viram uma dinâmica da Michelle, mais ou menos nesse sentido, que a gente vai guardando e acumulando coisas. Então a gente tem que aprender a gerenciar a nossa emoção. Na página 52 de vocês têm 7 códigos importantes para a gente aprender. Gerenciar a emoção é entender que ninguém pode dar o que não tem. Então vamos pensar o seguinte, muitas vezes uma pessoa não consegue ser simpática com você, ou não consegue ser carinhosa com você. A pessoa não pode dar o que ela não tem. A nossa grande sacada, a nossa grande ideia é parar um pouco para pensar que essa pessoa não teve isso, então ela não sabe passar para nós. A ideia é você saber que muitas vezes a culpa não é sua, porque a pessoa está sendo grossa com você ou porque a pessoa não sabe demonstrar afeto. Você vai gerenciar a sua emoção e pensar, ela não pode me dar o que ela não teve, tudo bem? Depois nós temos praticar o silêncio proativo. Eu comecei a falar isso na outra aula, mas eu vou falar com vocês. O silêncio proativo é o seguinte, você está muito nervoso com uma situação, você quer sair explodindo e discutir com a pessoa. Praticar o silêncio proativo é simplesmente você parar aquele momento de irritação e ficar quieto. Falar com você mesmo. Falar com você mesmo seria se fechar um pouco, avaliar a situação para conseguir gerenciar a sua emoção. Vamos colocar um fato mais concreto. Estou na sala de aula e um amigo discute comigo e me xinga. Eu fiquei muito irritado com aquilo, muito. E o que eu quero é explodir. Antes de explodir, eu vou fazer o silêncio proativo. Eu vou começar a pensar por que aquilo me irritou tanto. Normalmente, a gente acaba descobrindo que aquilo irritou tanto porque nós deixamos que aquele sentimento nos dominasse. Então, muitas vezes é importante pensar nisso. Nós temos aí doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno. Gente, fazer o bem sem olhar a quem é uma frase antiga aí que dá para usar nesse momento. Não adianta eu demonstrar um afeto ou eu fazer alguma coisa por alguém esperando em troca. Eu não sei se vocês já viram, mas é legal pensar aí para um dia dessa quarentena colocar na sua lista. Tem um filme chamado A Corrente do Bem. A corrente do bem é exatamente isso. Eu faço por alguém, não é para esperar em troca. Aquela pessoa vai acabar passando para outra. Mais para frente vocês vão aprender o que é corresponsabilidade emocional e tem a ver com isso. Não é esperar que devolvam para você. Tudo bem? Entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Muitas das vezes em que um amigo te xinga, ou te humilha, ou te expõe na sala de aula, é porque ele já sofreu isso, ou porque ele morre de medo de sofrer isso. Então, muitas vezes uma pessoa que te ataca, ela já está ferida por dentro. A gente vai conseguir curar os outros? Não. O que a gente tem que conseguir é que o sofrimento dele não nos atinja. É aí que entra gerenciar a nossa própria emoção. Eu não consigo mudar a outra pessoa. Eu tenho 0% de controle sobre o que a outra pessoa faz ou fala. Mas eu tenho 100% de controle sobre se o que ela fala ou o que ela faz vai me atingir. Tudo bem? A ideia sempre parte de nós mesmos. Nós temos que pensar antes de agir e reagir. É muito simples você estourar. É muito simples você dar uma patada em alguém. É quase mecânico. A ideia de pensar antes de agir e reagir é exatamente para não ofender. Normalmente, a mente humana demora 3 segundos, eu disse 3 segundos, eu não estou exagerando, para ter a primeira impressão sobre alguém.
Para quem teve a escola da inteligência no 6º ano, nós tivemos isso. Então, em 3 segundos, você já imagina, nossa, que pessoa chata, nossa, que pessoa metida. Então, se você vai agir e tratar essa pessoa da forma que você pensou, você já está errando. É pensar antes de agir. Alguém foi lá e falou alguma coisa para você. Alguém foi grosso com você. Você vai pensar antes de agir. Porque senão, imagina que a pessoa tá assim, ó, com a garra levantada, no foco de tensão. Se você vier assim, com a garra levantada, a verdade é que os dois vão se machucar. Então a ideia, essa pessoa tá assim, você abaixa. Vai fazer o silêncio proativo. Vai pensar antes de agir. E nisso, essa daqui também vai ter tempo de abaixar a garra um pouco, ó. Quando ela começar a abaixar, você vai levantar e argumentar, não atacar. Depois nós temos lembrar-se que você não é o centro do universo. A gente passa tanto por isso, né? De adolescentes, adultos, crianças, eu não vou generalizar, que acham que é o centro do mundo. Mas todo mundo tem que me tratar bem. Mas todo mundo tem que falar bem comigo. Mas todo mundo tem que fazer isso ou aquilo pra mim. Não. Não, você não é o centro do universo, eu não sou o centro do universo. É a gente ter essa certeza para começar a gerenciar a nossa emoção. Muitas vezes alguém não deu a atenção que a gente queria. Em vez de começar a se fechar e ficar muito triste, vamos pensar. A pessoa não podia nesse momento, eu não sou o único ser humano da face da Terra para que ela dê atenção. Para terminar, investir na arte do perdão. Assim como vocês agem sem pensar, as outras pessoas também. Vocês têm que ter uma coisa em mente. Nós somos privilegiados de estudar a emoção. Nós somos privilegiados de ter esse programa Escola da Inteligência, por exemplo, ou qualquer outro programa que trabalhe emoções. Acontece que a maioria das pessoas não tem isso. Então a gente precisa aprender também a perdoar. Muitas vezes, quando o pai ou a mãe fala uma coisa grossa para você ou te ofende, ele não aprendeu a pensar antes de agir e reagir. Ele não aprendeu a fazer o silêncio proativo. Ele não aprendeu essas coisas. Então, assim, eu sempre falo isso para vocês. Se a gente conseguir mudar pelo menos 2 pessoas, colocar esses sentimentos, essa teoria em 2 pessoas. Se eu tenho 100 alunos que atingirem 2 pessoas, olha como isso já cresceu. Então, a ideia é, para você gerenciar a sua própria emoção, usar essas 7 técnicas que eu expliquei para vocês. Para quem está meio perdidinho, essas técnicas estão na sua página 52 e vão te ajudar, inclusive, a entender um pouco a história do Nelson Mandela, que vai ser pedido de atividade. Um beijo!